Olá, alunos de psicoterapia. Estamos aqui para mais uma aula do módulo A Importância da Alimentação para a Saúde Emocional. Nós estamos falando dos alimentos, dos tipos de alimentos, dos carboidratos, estamos falando das proteínas, das fibras, né? Falamos também a respeito das vitaminas, dos aminoácidos, dos minerais. Tudo faz parte da boa alimentação. Falamos também dos nutrientes, né? Tudo isso envolve os nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. E nesta aula nós vamos falar a respeito da importância da saúde física e mental. Também vamos falar sobre os transtornos alimentares. Tudo isso está dentro do nosso módulo. E para nós é importante que você entenda esse assunto, porque é bastante importante a gente saber a interferência que a falta da alimentação faz na nossa saúde emocional e mental. Então vamos lá? O conceito de saúde física se define como o estado de normalidade do funcionamento do organismo humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo saúde envolve bem-estar físico e mental e também social. Além de não ter doenças, é fundamental possuir um metabolismo com um bom funcionamento. Então, além da pessoa não ter doenças, é muito importante, é fundamental que esta pessoa, que este indivíduo venha a ter um metabolismo com um bom funcionamento. Hábitos benéficos, genética e boas condições sociais influenciam a nossa saúde física. Existem muitas pessoas que vivem com a saúde debilitada por levar uma vida com maus hábitos, como fumar, cometer excessos de bebidas alcoólicas, ingestão de açúcares e gorduras, refrigerantes, alimentos ultraprocessados, né, que são os alimentos industrializados, embutidos, etc. Para a Organização Mundial da Saúde, esses hábitos constituem fatores de risco para a saúde pública nos dias atuais. A prática regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares e proporciona para as pessoas alguns benefícios como a melhora da autoestima, a redução do isolamento social, o alívio do estresse, a diminuição da depressão, a melhora da resistência física e da autoimagem, do bem-estar, a melhora do bem-estar físico e mental, a melhora das funções pulmonares, etc. O que é natural para o ser humano é desfrutar de uma vida contínua, ou seja, diária, de saúde e bem-estar. O comportamento diário das pessoas diz respeito ao estilo de vida individual de cada um. Então, o que vai dizer a respeito do estilo de vida de cada ser humano? É o comportamento diário do mesmo. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na porção chamada dia. Como tem sido o nosso comportamento diário com relação ao cuidado com a nossa saúde? E isso diz muito respeito ao nosso estilo de vida. A vida com suas pressões cotidianas tem desencadeado fatores de grande incidência de doenças que têm comprometido a saúde das pessoas. A saúde mental é um importante fator que possibilita ajustes necessários para lidar com as emoções tanto positivas quanto as emoções negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais é essencial para que haja um convívio social mais saudável. A saúde mental está relacionada à qualidade de interação individual e também coletiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde social é muito importante para que a saúde física e emocional vá bem, pois está relacionada com a interação de outras
ou com outras pessoas. É a capacidade de integralização com ambientes sociais e em sociedade. Por outro lado, a saúde física diz respeito à condição geral do corpo em relação às doenças e ao vigor físico. Ser saudável é estar sem doenças. O metabolismo orgânico necessita estar em um bom funcionamento. Existem fatores que podem influenciar a saúde de um indivíduo desde a sua infância saudável, a vida social, isso vai envolver também a vida cultural, a educação, as condições socioeconômicas familiares, o trabalho, o grau de sofrimento que essa pessoa vem desenvolvendo, o sedentarismo, a alimentação inadequada e desequilibrada. Tudo isso vai influenciar na saúde desta pessoa. Assim como a saúde física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar da manutenção das funções orgânicas. Dentro deste contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o indivíduo tenha capacidade necessária. E essa capacidade é para que ele possa executar suas habilidades, tanto pessoais quanto profissionais. O bom estado mental confere ao ser humano o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania. Assegura ainda a interação social para uma convivência familiar mais harmônica e também mais segura. Deste modo, entender a importância da saúde mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da coletividade. Agora, vamos falar aqui a respeito de um assunto bastante importante nos dias atuais, que são os transtornos alimentares. Existem 3 tipos de transtornos alimentares. O transtorno chamado bulimia nervosa, outro transtorno chamado anorexia nervosa e outro transtorno chamado vigorexia. Agora, a bulimia nervosa, que é o primeiro transtorno, caracteriza-se pelo consumo excessivo e compulsivo de alimentos, seguido de um intenso sentimento de culpa e medo de engordar. Estou falando aqui da bulimia nervosa. Isso faz com que o paciente tente se livrar rapidamente das calorias consumidas. Então, o que acontece aqui? Este determinado paciente, ou seja, o paciente que possui um quadro, que desenvolveu um quadro de bulimia nervosa, ele tem assim um consumo alimentar de maneira compulsiva. Então, quando essa pessoa come demais, vamos colocar assim, acontece um sentimento de culpa porque comeu demais. Porque essa pessoa também desenvolve o medo de engordar. Então, o que acontece? Ela vai fazer indução de vômitos ou de tomar laxantes, né? Acaba ocasionando aí diarreias, e para que ela possa se livrar desse excesso de alimento. Essa atitude é chamada de comportamento compensatório inapropriado. Por isso, o paciente passa a fazer o uso de vômitos induzidos, né? Conforme eu disse aqui, de laxantes, diuréticos e medicamentos que venham suprimir o apetite. Agora, a anorexia nervosa caracteriza-se pela inexistente, né? Ou seja, uma insistente restrição aos alimentos. A pessoa vai ter um certo medo de se alimentar porque ela acha que vai engordar. É um medo intenso de ganhar peso, ou a forma como o paciente enxerga o seu próprio corpo.
Mesmo que alguém diga que a pessoa não está magra, ela vai se sentir no estado de magreza. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que afeta com maior frequência o sexo feminino. O paciente com anorexia apresenta acentuada perda de peso. Ela é uma doença psicológica, assim como a bulimia. A anorexia tem graves consequências, não só físicas, como emocionais e também sociais. Agora, e a vigorexia? O que é a vigorexia? A vigorexia é também conhecida por síndrome de Adonis, ou transtorno dismórfico muscular. É uma doença psicológica caracterizada pela insatisfação constante com o corpo, em que a pessoa ela vai se enxergar muito magra e fraca, quando na realidade ela é forte, possui músculos bem desenvolvidos. Este transtorno é mais comum entre os homens, mais ou menos entre a idade dos 18 aos 35 anos. E o que acontece aqui? Vai fazer com que essas pessoas levem a prática de exercícios físicos exaustivos, sempre com aumento de carga, preocupação excessiva com a alimentação e também o uso de anabolizantes, o que pode trazer grandes riscos para a saúde. Tirando esses 3 transtornos, nós temos também uma doença, né, que chama-se doença chamada estresse. É conhecida como a doença dos dias atuais. O estresse é uma reação psicológica e fisiológica do nosso organismo a um estímulo externo, né? Então o organismo vai ter uma reação baseada no tipo de estímulo externo que ele vai receber. É a exaustão física e emocional, geralmente causada em reação em razão a um sofrimento, a uma doença, a um cansaço, a uma determinada pressão ou a um trauma que a pessoa recebe. Ele vem sendo associado a percepções de desconforto. Quando em excesso, o estresse pode causar danos à saúde. Sinais físicos, agora eu vou falar aqui sobre eles. Sinais físicos que denotam que a pessoa desenvolveu estresse, que é a dor de cabeça, dor no peito, palpitação cardíaca, hipertensão arterial, falta de ar, dores musculares, dores nas mandíbulas, mandíbulas cerradas, rangidos de dentes, né, que a gente conhece como bruxismo, garganta apertada e seca, indigestão de alimentos, né, a pessoa se alimenta, ela sente indigestão, inclusive o aparelho digestório da pessoa que sofre um estresse exacerbado não funciona muito bem. Diarreia ou constipação, câimbras estomacais, aumento da sudorese, fadiga, insônia e ganho de peso, ou melhor, ganho ou perda de peso, né? Levando até mesmo a pessoa ao infarto. A saúde emocional é o equilíbrio das funções psíquicas. Então, a pessoa que desfruta de uma saúde emocional equilibrada também tem as suas funções psíquicas equilibradas. E isso se revela na capacidade de controlar e gerenciar suas próprias emoções. Isso vai fazer com que haja o resultado de um sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios emocionais. Ela é essencial para a saúde do corpo e da mente, pois o desequilíbrio das suas funções pode levar a pessoa a um esgotamento mental. A saúde emocional e mental é caracterizada pela capacidade de controlar e administrar as alterações de comportamentos que influenciam as atividades cotidianas. Ou seja, a pessoa que tem um equilíbrio emocional perfeito, ou seja, dentro de uma certa harmonia, ela vai saber lidar com suas atividades cotidianas,
né, com as alterações de comportamento, ela vai saber gerenciar suas próprias emoções. Os acontecimentos da vida, o que na concepção existencialista são os sofrimentos emocionais que a pessoa passa, fazem parte da existência humana. Então é normal que as pessoas venham a sofrer, ter sofrimentos emocionais. Isso faz parte da vida do ser humano, assim como sentimentos de alegria e amor. O importante é aprender a lidar com eles, a gerenciá-los, ao invés de evitá-los. Então a mensagem que fica aqui é essa, a importância de aprender a lidar com as emoções, né? Com as questões emocionais, ao invés de evitá-las. Porque em algum determinado momento da vida, todos nós vamos passar por um estado de sofrimento emocional. Sendo assim, nos tornamos pessoas mais fortes e resistentes às situações da vida. Porém, agora é importante finalizar isso aqui. Quando o sofrimento emocional torna-se anormal, requer análise terapêutica e atendimento especializado para que esse sofrimento emocional, que começa a atingir outras áreas da vida do ser humano, venha a ser tratado. Daí a importância de se buscar por uma ajuda terapêutica. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.